Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre É Isto um Homem, do Primo Levi. Esse foi o meu primeiro contato com o escritor, até então nunca tinha lido nada dele. E Primo Levi ele nasceu em 1919, ele nasceu em Turim, na Itália, e ele faleceu em 1987. Ele se formou em Química, inclusive é algo que eu tenho em comum aqui com o escritor, porque eu também sou formada em Química. E aqui nesse livro ele vai contar pra gente a experiência que ele vivenciou no campo de concentração de Auschwitz. Então ele vai contar em detalhes todos esses horrores, todas as atrocidades que ele vivenciou nesse período. E eu pretendo ler outros livros dele, inclusive, se eu não me engano, esse aqui faz parte de uma trilogia. Esse aqui foi publicado em 1947, mas eu pretendo ler A Trégua, que foi publicado em 1963, que vai relatar o momento em que ele retorna para casa, né, a viagem que ele retorna para casa após ser liberado aqui do campo de concentração, e também Os Afogados e Sobreviventes, que ele vai publicar 40 anos depois de ter publicado É Isto um Homem, em que ele vai retomar as reflexões sobre o campo de concentração, né, sobre o campo de extermínio. Então são livros que eu tenho interesse em ler, além de outros livros também que são recomendados, que falam muito bem. Tabela Periódica é um livro que, não sei se é exatamente esse título, mas é um livro também que me interessa, que também falam muito bem. Enfim, dentre outros livros dele que eu também tenho interesse, e se você tiver alguma indicação, você pode deixar aqui nos comentários para que possa ser lido futuramente. Bom, mas aqui no livro, né, ele vai começar contando pra gente que em 1943 ele foi detido pela milícia fascista italiana por ele fazer parte de um grupo de resistência contra o fascismo na Itália. E no interrogatório ele falou que ele era um cidadão italiano e que era judeu, e por conta disso ele foi enviado para um campo de prisioneiros, né? Então ele chegou nesse campo em janeiro de 1944 e tinha por volta de 150 pessoas ali, e poucas semanas depois já tinham mais de 600 pessoas, né? Então aqui no livro ele fala que famílias inteiras elas eram perseguidas e detidas tanto por fascistas como também por nazistas. E quando foi dia 20 de fevereiro do mesmo ano, de 1944, eles receberam visitas, né, no campo de tropas alemães, e eles foram fazer a inspeção no campo, né, em que eles estavam, e eles reclamaram publicamente ali das péssimas condições, né, que se encontravam o campo, né, reclamou diretamente ali com o comissário italiano, falando que estava muito desorganizado, estava em péssimas condições, e também anunciou que todos os judeus, sem exceção, então incluíam idosos, crianças, eles seriam levados. Então a ordem era que eles deveriam se preparar para fazer uma viagem de 15 dias, mas eles não sabiam qual era o destino dessa viagem, mas eles deveriam estar preparados e presentes para o dia da chamada, porque quem não fosse seria fuzilado. Então quando chega o dia da viagem, primeiro eles vão de ônibus até a estação de trem, e lá, quando eles vão fazer a chamada, né, eles contabilizam a presença de 650 judeus, que eles chamavam de peças. Então a gente já percebe aí a desumanização e a perda de identidade dos judeus. E o Primo Levi também conta, né, como ele ficou espantado em receber no momento do embarque uma pancada, e ele ficou tão espantado como que uma pessoa era capaz de bater numa criatura humana sem ela ter feito nada, sem ter despertado nenhuma raiva. Então ele ficou se questionando e espantado com aquele tipo de reação. E ele vai falar aqui, né, como que foi a viagem de trem, que o trem ele tinha 12 vagões, eram 650 pessoas, o vagão ele era muito pequeno, e homens, mulheres, crianças, eles eram jogados nesse vagão como uma mercadoria humana. Então eles lotavam esse vagão e trancavam imediatamente, só que eles ficavam ali trancados, e o trem ele só partiria mesmo à noite. Então ele vai contar como que eles sofreram durante a viagem de 15 dias, sofreram fome, frio, muitos morreram também ao longo da viagem. E ele vai contar aqui também pra gente o momento em que ele chega no campo de concentração. Então os prisioneiros, eles passam por interrogatórios para saber se eles estão aptos, né? Perguntam a idade, se ele tem alguma doença, isso para saber se eles estão aptos para trabalhar no campo, né? Para exercer o trabalho forçado. E quem não estava apto, né? Quem não tinha condições, idosos, crianças, pessoas
pessoas debilitadas, eles eram encaminhados por uma outra direção, que era a câmara de gás. E quando ele chega no campo de concentração, ele relata aqui pra gente todas as humilhações que ele, né, e que outros prisioneiros eles passam. Ele fala aqui também que no momento que ele chega, né, ele percebe um grupo de pessoas que ele considera um tanto estranho, que estavam se aproximando, estavam usando roupas esfarrapadas, eles estavam com aspecto imundo, e ele percebeu que dali a um tempo ele ficaria igual àquele grupo, que aquele seria o destino dele pouco tempo depois. E ele percebeu, né, que aquele grupo ele estava andando de forma esquisita, que estava mancando, então depois ele vai saber que isso é por conta dos sapatos que eles usavam. Então o sapato aqui é uma forma de tortura também, que a sola era de madeira, não era o tamanho, né, do prisioneiro, era um tamanho apertado, e eles usavam o sapato o dia inteiro, eles marchavam, né, com esse sapato, então eles causavam ferida, e a ferida ela sofria infecção, os pés ficavam inchados, mas eles continuavam usando o sapato porque eles tinham que continuar com o trabalho, já que quem ficasse doente iria para a câmara de gás. E o Primo Levi ele também vai sofrer isso na própria pele. E vai ser o primeiro momento em que ele vai para a enfermaria. Ele relata aqui que os prisioneiros não podem ficar muito tempo na enfermaria, porque dependendo do estado, né, da doença, se ele não tiver condições de trabalhar, né, ele é enviado para a câmara de gás. Então ele relata como que foram os seus dias também, por exemplo, na enfermaria. Ele conseguiu se recuperar, né, voltou para o campo de trabalho forçado, e ele vai contar exatamente como que era as humilhações, as atrocidades, como que eles eram tratados. Eles eram rebaixados. Quando eles chegaram, eles foram obrigados a entregar as roupas, os objetos, os pertences. Isso é uma forma de perda da individualidade, perda da identidade, uma forma também de desumanização. Eles agora não tinham mais identidade, eles eram identificados por números no braço, ou seja, eles foram reduzidos a objetos. Todos tinham a mesma aparência, usavam o mesmo uniforme, tinham cabeça raspada. A única diferença que ele coloca aqui é que os prisioneiros eles eram divididos em grupos, né? O grupo dos criminosos, dos políticos e os judeus. E eles eram diferenciados e identificados porque eles tinham um triângulo costurado no casaco. E os prisioneiros que tinham o triângulo verde, eles pertenciam à categoria dos criminosos. Os políticos, eles tinham um triângulo vermelho, e os judeus, eles usavam uma estrela de Davi. E ele conta aqui pra gente também a rotina no campo, as inúmeras proibições, os infindáveis e insensatos rituais ali que eram obrigatórios. Desde o momento em que eles acordavam, tinha toda uma rotina para seguir até chegar ao campo de trabalho e depois retornar para o bloco lá referente ao dormitório. E fala aqui sobre a dureza que era o trabalho, principalmente na época do inverno, porque o trabalho, né, ele era tão pesado que era levado ao limite, a resistência física, psicológica. Além do trabalho ser pesado, eles também tinham poucas horas de sono, então eles não conseguiam descansar. Assim que eles dormiam, rapidamente já amanhecia e recomeçava toda aquela rotina frenética. Eles também sentiam muita fome, já que além do trabalho ser pesado, deles trabalharem por muitas horas a fio, eles recebiam sopa rala e pão. Também conta sobre a falta de higiene no local, fala também a forma com que os prisioneiros eles encontraram ali de tentar sobreviver, e para isso alguns roubavam, faziam troca de objetos, ou vendiam, ou tinham algum protegido, ou tentando prolongar ali seus dias na enfermaria. E no caso do Primo Levi, como ele era químico, num determinado momento aquele conta que ele trabalhou no laboratório do campo de Auschwitz, então isso de certa forma contribuiu na sua sobrevivência aqui no campo, já que o local ele era coberto, né, porque o local onde eles trabalhavam no campo de concentração era aberto, e ele fala aqui que ele estava tão debilitado que ele não resistiria ao próximo inverno. Então o fato dele trabalhar agora em laboratório, isso de alguma maneira contribuiu para que ele sobrevivesse. Na verdade, ele conta aqui que ele não tinha esperança em sair dali vivo, que ele sobreviveu por conta de inúmeros acasos, já que de tempos em tempos e de forma aleatória existia aqui a seleção para ir para a câmara de gás. E são terríveis os relatos que ele conta aqui pra gente, e eu fiquei impressionada também com a escrita dele, porque é uma escrita em que ele faz observações e reflexões da condição humana, das relações também ali no campo de concentração.
concentração. Então, o campo acaba sendo ali também um experimento em que ele vai observando ali as relações sociais e vai ali desenvolvendo as suas reflexões. E também é um livro que fala sobre a perda da identidade, da individualidade, um livro assustador que retrata, né, a degradação humana, o homem destruindo o próprio homem. Então foi um livro que me impressionou bastante pelos detalhes dos relatos que ele vai contando aqui pra gente, né, sobre as atrocidades, como também as reflexões que ele faz aqui sobre o campo de concentração. Então é um livro que, se você não leu, vale a pena ler, e eu pretendo dar continuidade, né, à trilogia, como eu falei aqui no começo do vídeo. Então é isso, pessoal, deixa aqui minhas recomendações para quem ainda não leu, e caso você tenha se interessado pelo livro, o link está disponível aqui embaixo no box de informações. Lembrando que comprando este ou qualquer outro livro através dos links que eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.